Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Mikael e esse é o Sobrescrito e hoje aqui no canal a gente vai falar sobre A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, esse livro de Marta Batalha. Esse livro aqui, gente, eu procurei ele tanto nos últimos tempos, já tinham me indicado ele tem sido muito bem falado, é o primeiro livro dessa escritora Marta Batalha, essa brasileira, nasceu em Recife, fez mestrado e jornalismo lá na PUC-Rio, mas o mestrado dela foi em literatura, morou fora do país também, acho que hoje ela mora lá nos Estados Unidos, e ela escreveu essa preciosidade aqui, mas eu tinha uma dificuldade para achar esse aqui na livraria, consegui comprar pela internet e vou te falar, foi muito boa espera, porque não me decepcionou de jeito nenhum tudo aquilo que eu esperava. Esse livro aqui conseguiu alcançar todas as minhas expectativas, gente. Inclusive vai virar filme, tá? Já tá com os direitos vendidos para uns cineastas aí, e é muito bacana. É um livro que me emocionou demais. E antes de tudo eu quero ler para vocês aqui o trecho que está antes da história, que já vai dizer muito sobre mim, sobre a minha experiência com esse livro aqui da Marta Batalha. É o seguinte: Eurídice e Guida, que são as protagonistas de certa forma desse livro aqui, elas ainda podem ser vistas por aí. Aparecem nas festas de Natal, onde passam a maior parte do tempo sentadas com o guardanapinho nas mãos. São as primeiras a chegar e as primeiras a ir embora. Comentam sobre os temperos de bolinho de bacalhau, sobre os calores ou chuvas do dia, sobre o vinho que algumas tomam, mas não muito, não muito. Perguntam se o marido vai bem, se a sobrinha neta já tem namorado, se o sobrinho neto está encaminhado. Algumas precisam de ajuda para sair do sofá e se sentar na mesa de jantar. Muitas já perderam o apetite e encaram com desinteresse as fatias de peru. Outras se animam na hora da sobremesa, porque rabanadas são sempre bem-vindas. Voltam quietinhas para o sofá e olham os jovens abrindo os presentes com um jeito de quem só consegue ver o passado. Eurídice e Guida foram baseadas na vida das minhas e das suas avós. E não só avós, gente, porque esse livro aqui vai falar sobre a vida e da avós para donas de casa em geral. E a minha mãe é dona de casa, minhas tias são donas de casa, minhas avós, e ainda tem a parte da família da minha mãe que não eram só donas de casa, mas também eram donas de casa crescidas e vividas na roça, então tinha uma coisa assim, os maridos iam iam trabalhar lá na roça, tinham que cuidar ali, né, da casa dos filhos, daquela montoeira de filho, enfim. Foi um livro muito sensível para mim, porque em muitos momentos eu sentia que eu estava entrando um pouco assim, sabe, na vida da minha mãe. Eu comecei a lembrar muitas coisas. Eu acho que você que tem mãe, dona de casa, ou tia, ou avó também vai se identificar muito com esse livro aqui. E já tem um segundo livro da Marta Batalha por aí, que eu quero ler também. Mas simbora lá para uma breve resenha para a gente entender o que se passa aqui na vida dessa dona de casa, a Eurídice Gusmão. Bom, esse livro aqui ele se passa no Rio de Janeiro de 1940. Então a gente tem aquela cidade que estava crescendo cada vez mais, estava com costumes transformando-se assim ao tempo inteiro, mas ainda mantendo uma certa tradição em muitas coisas, e principalmente na questão da moral, na questão do poder, né? Porque a gente ainda tinha assim uns resquícios daquelas famílias da República Velha que mantinham o poder só entre elas, sabe? Ficava ali consumindo cargos públicos, casando só entre elas mesmo para não perder poder. Então essas pessoas que mandavam no Brasil. E no meio disso tudo, a gente tem a Eurídice Gusmão, que ela é filha de 2 portugueses que são donos de uma quitanda e moram lá no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a gente tem aqui a Eurídice que ela vem de uma classe baixa, né? Ela média baixa, mas ao longo do livro ela vai se transformando em alguém da classe média alta a alta. Então a gente acompanha ela passando por tudo isso. Uma mulher muito genial, muito inventiva, era uma criança que adorava fazer as coisas diferentes na escola, criativa, tinha aulas de música, tocava flauta, sabe? Tinha uma aptidão para essas coisas e um talento gigantesco. Mas como é dito pra gente aqui no livro, o narrador conta pra gente, se dessem contas absurdas para Eurídice fazer, ela faria. Se dessem um problema difícil para ela resolver, ela resolveria. Mas o que deram para Eurídice?
na vida dela, deram pratos para lavar, deram roupa para passar, deram casa para arrumar. Então ela não teve outra coisa a não ser lidar com essas questões do dia a dia mesmo, do cotidiano. Até porque a Eurídice faz parte de uma geração que as mulheres eram criadas para se tornarem donas de casa mesmo, para se tornarem boas esposas, que cuidavam do marido, que tratavam, não podia fazer mais nada, tinha que cuidar da casa, enfim. Então ela ainda vem muito forte durante esse período, essa tradição do período de 1940 aqui no Brasil. Coisa que a gente ainda vê hoje, né, gente? Não tem jeito, infelizmente. Para qualquer lugar que a gente olhar, vai ainda ver um resquício dessa questão, mas ainda bem que a gente está conseguindo transformar isso aos poucos, né? A Eurídice, ela foi casada, né, com um funcionário público do Banco do Brasil, lá naquela época, que era um funcionário que tinha uma carreira em ascensão, entendeu? E aí a Eurídice, ela tinha sempre que lidar com aquela questão de ser uma dona de casa e querer fazer alguma coisa. Então ela tentava fazer com aquilo ali que ela tinha. Só que ela nunca era valorizada, porque não as pessoas, tanto o marido quanto os filhos, não a viam como uma mulher que poderia fazer coisas além daquilo, das coisas da casa. Então, se ela tinha que fazer comida, a Eurídice começou a aprender umas comidas assim maravilhosas. Ela fazia comida meio assim, sei lá, francesa, sabe? Tudo que era complicado, ela queria se desafiar. Ela ia lá, se desafiava, enfim, só que ninguém dava o devido valor a isso que ela fazia, né? A gente tinha também um momento que ela resolve costurar. Ela não precisava costurar, mas ela queria aprender a costurar. Ela começou a costurar para fora e fazia tudo escondido do marido, o Antenor, porque se ele soubesse, como assim, né? Uma mulher minha que eu cuido muito bem, não sei o que, coloca as coisas dentro de casa, ele nunca que ia deixar. Então ela vai fazendo essas coisas escondido dele, sabe? Ela arranja um jeito muito bacana de fazer isso. E aí realmente tem essa figura do Antenor que ele dá uma cutucada muito gigantesca nessa questão do machismo da sociedade. Aliás, a Marta Batalha, ela faz isso com outros temas também, que eu vou citar daqui a pouco, mas sempre desse jeito assim, meio metafórico, através dos personagens. Porque o Antenor, ele faz parte desse tipo de pensamento que, sim, eu sou o provedor da casa. Então, eu dando comida, segurança, saúde, né, o que bom do melhor ali para minha família, para minha mulher e para os meus filhos, eu não preciso de mais nada, de nenhum esforço a mais, e aí eu vou querer só ser tratado de volta para isso. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Depois que a Eurídice fazia as coisas dela que tinha que fazer, que mandava os filhos para a escola, ela tinha horas e horas e horas ali disponível na vida dela que ela não sabia o que fazer com aquelas horas. E aí ela ia inventando essas coisas, né? E é muito bacana a gente ver como que ela vai tentando lidar com aquilo. Só que a Eurídice, ela tem um grande trauma na vida dela, que foi o sumiço da irmã dela, a Guida. A Guida era a irmã mais velha da Eurídice, era uma mulher assim, super já mais pra frente, na época de 1940, ela sabia que ela poderia ter o comando da vida dela, ela era orgulhosa, ela, muito jovem ainda, ela não queria casar cedo, ela queria brincar com a vida dela naquele período, assim, sabe, entre você tá iniciando a juventude, ela não queria casar na hora ali, enfim, era uma mulher dona de si mesma, que fugiu quando ela conheceu um estudante de medicina chamado Marcos, e ela desapareceu ali da casa da Eurídice e dos pais da Eurídice, e nunca mais deu notícia. E ela sempre ficava guardando aquilo dentro de si, o que terá acontecido com a Guida, enfim. É um trauma muito forte na vida da Eurídice. E tem uns personagens aqui, gente, que são muito interessantes. Tem a Zélia. Como é que eu vou explicar pra vocês essa característica que eu achei tão boa da Marta Batalha? Recentemente, há uns meses atrás, eu tive a oportunidade de ir numa palestra do Mia Couto, maravilhoso, aqui em Belo Horizonte, né? E eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse assim, como que você acha que as pessoas podem estimular a leitura, né, ultimamente, enfim, né, com esses desafios atuais da gente? E o Mia Couto falou assim, antes de tudo você tem que gostar de contar histórias. Você tem que gostar de pegar uma história e trabalhar aquilo ali e deixar encantador e deixar interessante e você nem perceber que as coisas estão ali entrelaçadas.
Bom, eu lembrei disso muito lendo a Marta Batalha, porque ela vai trazendo os personagens e a vida dos personagens de um jeito, uma contação tão gostosa que te deixa completamente fisgada pela história aqui do que ela está contando. Então ela pula, por exemplo, da Eurídice para contar da Guida, para contar da Zélia, que é a fofoqueira, a vizinha fofoqueira, de um jeito muito bacana que você vai vendo que tudo vai se compondo. E ela não que justifica as personagens, ela apresenta as razões pelas quais as pessoas são o que são, porque a gente tem uma trajetória, a gente tem episódios muito marcantes na nossa infância, na nossa adolescência, não sei o que, a questão física, que tudo vai moldando o nosso caráter e o nosso jeito de se colocar na vida, né? E não existe personagem aqui 100% bom, personagem 100% ruim, você ama e odeia e detesta e também fica apaixonado pelos personagens ao mesmo tempo. Bom, mas vamos lá, uma dessas personagens interessantíssimas é a Zélia. A Zélia é a vizinha fofoqueira, que ela fica naquela coisinha ali, não sei o que, queria mostrar uma coisinha aqui pra você, Eurídice e tal, mas na verdade ela tá querendo conversar com a Eurídice para saber detalhes da vida dela, para poder contar para as outras pessoas. E é muito doido assim a visão da Zélia com relação a Eurídice. Por exemplo, a Eurídice queria costurar. Então ela comprou uma máquina de costura e ficava costurando em casa. Aí a Zélia ficava do outro lado, assim, só ouvindo o barulhinho da máquina de costura e ficava, nossa, a situação na casa dos Gusmão Campelo, porque o antenor chama Campelo, do Gusmão Campelo tá muito ruim, gente. Eles estão precisando, lá, coitadinha, tá precisando costurar pra fora. Nó, tadinha. Olha, eles acabaram de comprar uma televisão, foi o primeiro a comprar a televisão da rua, do bairro, mas vão ter que vender rapidinho. Também vai ser o primeiro a vender essa TV. E a Zélia, ela vai analisando as coisas que acontecem na vida da Eurídice de fora. E é muito doida as conclusões que ela vai chegando, sempre pessimista, claro, sempre querendo atacar assim. E é muito legal. Outro personagem interessante aqui é o dono da papelaria que tem aqui. E ele é casado praticamente assim com a mãe dele. E ele é apaixonado pela Eurídice. Por que ele é casado com a mãe dele? Porque só sobrou ele e a mãe dele, e ele não larga da mãe enquanto ela não morrer. E a gente vai entender a história também, assim, por que a mãe dele é ruim, porque ela foi uma das primeiras ricaças da República Nova, enfim, no Brasil, no Rio de Janeiro, depois decaiu tudo. É muito bacana o jeito, como eu falei, que a Marta Batalha vai, não justificando, mas mostrando os personagens pra gente aqui nesse livro fantástico. Tanto é que tem uma personagem que aparece aqui na página 55 que é uma das melhores. E essa personagem chama a parte de Eurídice que não queria que Eurídice fosse Eurídice. Aí a gente vai conhecer como que a Eurídice vai lutar dentro dela mesma para aceitar as coisas que acontecem na vida dela, né? Para aceitar aquelas coisas, porque o Antenor, por mais que ele fosse um bom marido, ele tinha as crises dele lá, ele tinha os ciúmes dele e tudo mais, destratava a Eurídice, mas ela pensava, não, ele é um marido bom porque ele não me bate, não, ele é um marido bom porque ele não sei o que. Tinha duas partes dentro da Eurídice que ficava brigando o tempo inteiro, e essa é a mais interessante de todas, a parte da Eurídice que não queria que Eurídice fosse Eurídice da forma como Eurídice é. Como eu disse, a Eurídice criança, ela gostava muito de tocar flauta doce, e ela tocou. Ela poderia ter uma carreira ligada ao talento, ligada à música, mas ela não conseguiu lutar junto aos pais para que pudesse ter esse incentivo, né, para seguir uma carreira de artista naquele tempo, enfim. E aí tinha essa parte da Eurídice que aceitava que deveria ser a dona de casa mesmo, e a parte de dentro dela que lutava, que não, você tem que ir lá, tem que brigar para você conseguir o seu sonho de tocar flauta, enfim. Isso é muito bacana. Quando a gente para pensar aquilo que a gente deixou de fazer porque estava seguindo o conselho dos pais e que não desgarrou disso mesmo 30 anos depois, sem morar com os pais, sabe? Aquelas expectativas maternas, paternas, familiares, expectativas de amigos. Então sempre tem uma parte da gente que queria que as coisas não tivessem sido da forma como foi, né? E a gente acompanha isso daqui com a Eurídice, é muito, muito show. Bom, gente, eu espero que eu tenha aqui pelo menos instigado você a conhecer esse romance aqui que é sensacional. Tanto que aqui a gente tem uma fala dizendo que é um feito
incomum para um livro de estreia ser um exemplar assim tão bem trabalhado, tão bem poético assim, que fala de umas coisas tão importantes. Mas eu vou fazer um breve comentário aqui ainda com um spoiler, e se você não quiser, a gente se vê no próximo vídeo, né? Então vá lá, leia A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, prestigie o trabalho de Marta Batalha, porque vale a pena demais. E depois que ler, volta aqui para ver o finalzinho do vídeo, tá bom? Beijo! Na verdade, o que eu quero falar para vocês aqui é mais especificamente com relação à Guida, né? Que ela volta, se você já leu esse livro aqui da Marta Batalha, sabe que ela volta a conviver com a Eurídice assim, do nada, e a gente vai entender então o que aconteceu com a Guida. Bom, ela tinha se apaixonado por esse estudante de medicina, o Marcos, que era muito rico, dessa família, como eu falei no início, super rica, que detinha o poder, que não fazia nada, mas era rica porque era rica e casava entre si mesmo, enfim. E o Marcos não gostava disso, foi pra fora, né? Então ele resolveu procurar uma mulher fora daquele ciclo ali e se apaixonou pela Guida quando passou na quitanda dos pais dela. E aí eles se apaixonaram, não ia conseguir casar, né? Já sabia, porque os pais do Marcos não iriam aceitar a Guida, então eles resolveram fugir, ele já estava formando mesmo, fugiram. Aí a Guida vai contar a história para Eurídice. Na verdade, o Marcos... Eu vou ler essa parte, gente, porque essa parte aqui... E essa parte dá para esfregar na cara de todo mundo que vem com um papinho de meritocracia hoje em dia. Eu detesto essa palavra, gente, meritocracia. Olha só que coisa aqui. Eles foram, né, fugiram, e aí eles iam ter uma vida boa. A Guida estava lá, feliz, porque era casada com um médico, enfim. Agora olha só. A verdade é que Marcos estava mais para curandeiro do que para clínico geral. Apesar de negar a família, o rapaz continha a soberba de sua casta. Pensou que podia fazer com a faculdade o que seus ancestrais fizeram com o Brasil. Achou que o dinheiro compraria o diploma e que a arrogância lhe traria o conhecimento. Por muito menos, seus avós e bisavós foram feitos barões e latifundiários. Formar-se em medicina seria a concretização de um desejo, e para os Monteiro Godoy, a família do Marcos, os desejos se realizavam com um pirlim-pim-pim, seguido de vastas somas em dinheiro que compravam bens e pessoas e uns facões, espingardas e açoites usados para acelerar o processo de aquisição. Marcos estava certo, o dinheiro comprou seu diploma. Ele financiou um colega meio mulato e meio pobre para assinar a folha de ponto das aulas de anatomia. Era também esse meio mulato que fazia as provas de Marcos, num sofisticado esquema de troca de papéis que se davam nos fundos da sala de exames da Praia Vermelha. Não tinha como dar errado, esse meio mulato era muito capaz, tão capaz que depois de se formar montou um consultório e trabalhou nos melhores hospitais do Rio, deixando de ser ao longo da vida um meio mulato para se tornar um quase branco. Marcos compareceu a algumas aulas teóricas, embora os trabalhos fossem feitos nas coxas. Era nas coxas que ele apoiava o caderno por usar o tempo todo sentado no bonde para os assuntos de faculdade e o resto do tempo para assuntos da namorada. E aí ele abriu lá aquele escritório consultório dele, o menino só sabia prescrever penicilina para as pessoas. Então chegava a pessoa com dor de ouvido, penicilina, dor de olho, penicilina, respiração ruim, penicilina. E óbvio que ele não conseguiu, né? No fim ele largou a Guida, covarde que era, foi e voltou para casa dos pais, só que a Guida estava grávida, então ela teve que criar um filho sozinha no Rio de Janeiro, da época de 1940, que mulher solteira era assim, né, complicado, mas é muito bacana. As mulheres solteiras aqui na história eram acolhidas, porque elas sabiam, acolhidas assim pelos vizinhos, pelas pessoas, porque sabiam como a coisa realmente funcionava e que os homens abandonavam as mulheres, né? Principalmente esses homens, no caso do Marcos, que voltavam para as asas da família e não queriam problema, que achavam que o dinheiro comprava tudo. Enfim, gente. E aí vem contando a história da Guida, tudo o que aconteceu com ela, que ela conheceu a Filomena, uma ex-prostituta que cuidava de crianças, um personagem assim bondosa demais, vai contar os desafios e aí elas vão ficando amigas novamente, né? A Guida acaba casando com aquele cara da papelaria, que era apaixonado pela Eurídice, mas não podia casar com a Eurídice, então ele acabou casando com a irmã da Eurídice. Fim das contas, o que acontece? A Eurídice se transforma numa escritora. Uma escritora porque ela estava lá, tinha horários livres, depois que ela passou a ter uma empregada também, por insistência do Antenor, os filhos cresceram, enfim,
E aí ela teve escritos, e o jeito que termina falando assim, que pode ser que os escritos não tenham, talvez nunca sejam conhecidos, mas que ela escreveu sobre a vida dela. Isso eu achei muito lindo, gente. Bom, esse foi o livro que eu li, um dos que mais me deixaram emocionados, assim, pelas razões que eu contei no início. Eu chorei várias partes dele aqui. E como eu falei, se você tem uma configuração familiar que eu tive, com mães, tias e avós dona de casa, você vai se identificar demais e tenho certeza que você vai curtir. Gente, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, comenta aqui, curte também esse vídeo, compartilha e me siga também lá no Instagram, tá bom? @sobreoescrito. Beijo, leia o Marta Batalha. 1, 2, 3, valendo, vamos lá. Gente, deu um nó aqui no meu cabelo, olha. A vida secreta, a vida invisível.